O cheiro de carvalho envelhecido e cera de móveis finos me sufocava. Um aroma que sempre associei à hostilidade silenciosa. Era o cheiro da casa de Dona Lúcia, minha sogra, o mausoléu de mármore e ouro onde o amor só era concedido mediante a apresentação de um extrato bancário. Meu nome é Ana, e a primeira vez que entrei naquela mansão no Morumbi, há 7 anos, eu já sabia qual seria meu rótulo. Eu era a garota da Zona Leste, a que estudou em universidade pública, a que ousou se apaixonar por Lucas, o filho do meio, o mais sensível e, para Lúcia, o menos promissor. Eles viviam de aparências, de sobrenomes que pesavam toneladas e de tradições que não permitiam manchas. Eu era a mancha. Lúcia nunca precisou ser agressiva aos berros. O desprezo dela era uma arte milenar, sussurrado em coquetéis, destilado em olhares oblíquos durante o churrasco de domingo. O olhar que ela me dedicava era uma radiografia, buscando falhas no tecido barato do meu vestido, procurando a origem humilde em cada sílaba do meu sotaque que insistia em trair a minha educação. Aos olhos dela, eu não tinha trazido nada para a mesa, exceto minha audácia de pobre. E ela fez questão de me lembrar disso dia após dia durante anos. Eu era, na definição dela, uma aproveitadora. Não uma esposa, não uma companheira para o filho que ela mal entendia, mas um parasita social. Essa acusação, no Brasil, é um golpe letal na alma de quem batalha. Implica que todo o seu esforço, todo o seu suor, é apenas uma fachada para obter algo de valor que você nunca conseguiria sozinha. Eu engoli essa peçonha por tempo demais. No primeiro ano, tentei provar meu valor com diplomas, com trabalho árduo, com gentilezas. Cozinhava os pratos favoritos de Lucas, cuidava dos jardins da mansão quando os jardineiros faltavam, organizava a agenda da casa. Minha sogra via tudo isso não como contribuições, mas como o trabalho de uma serviçal ambiciosa. A máquina de aprendizado narrativo que eu utilizei para desconstruir essa dinâmica identificou um padrão claro em todos os roteiros campeões. A submissão inicial é o combustível para a vingança. O público precisa sentir a injustiça em cada detalhe da rotina para que o clímax da virada seja explosivo. E minha rotina era a humilhação sutil. Lúcia possuía o domínio sobre a narrativa familiar, e eu era apenas uma nota de rodapé suja em sua história perfeita. A rejeição constante forjou em mim não a desistência, mas uma determinação fria. Eu não queria mais provar que não era uma aproveitadora. Eu queria redefinir o que significava trazer algo para a mesa. A vingança, eu decidi, não seria financeira, embora todos esperassem isso. Seria cirúrgica. Seria uma solução para um problema que só o dinheiro deles não podia resolver. Eu tinha descoberto, meses atrás, um segredo que nem Lucas nem seu pai, o austero Sr. Roberto, conheciam. Um segredo que era o verdadeiro pilar podre daquela dinastia. Lúcia vivia sob o peso de um medo antigo, uma ameaça legal e moral que poderia derrubar a fachada de respeitabilidade da família a qualquer momento. Um escândalo que, se viesse à tona, não apenas mancharia o sobrenome, mas destruiria a empresa de Roberto e o status social de Lúcia para sempre. Este segredo não era meu trunfo para chantageá-los, mas a matéria-prima para a minha reconciliação. Eu usaria a acusação de aproveitadora como disfarce enquanto trabalhava, nas sombras, para desarmar a bomba que minha sogra mantinha escondida sob anos de verniz social. O que eu traria para a mesa seria a paz, mas ela teria que passar pelo fogo da humilhação final para aceitá-la. Eu sabia que a virada de ano se aproximava, o evento mais ostensivo e importante no calendário social de Lúcia, o palco perfeito para o confronto final. Eu estava pronta para o último insulto, pois ele seria a chave que abriria a porta para o meu checkmate inesperado. A construção da narrativa exigiu que eu mergulhasse na dor da rejeição brasileira, aquela que vem de classes sociais distintas, onde a luta para ascender é vista como trapaça, e não como mérito. Eu me tornei a personificação dessa dor, mas também do resgate. Minha voz agora não era mais a voz humilhada da nora pobre, mas a voz estratégica da mulher que tinha nas mãos o destino da matriarca que a desprezava e que escolheu usar esse poder não para destruir, mas para curar uma ferida que vinha da linhagem. A complexidade do meu plano residia justamente em fazer com que minha sogra entendesse que o perdão, a verdadeira reconciliação, só é possível quando a arrogância é quebrada. E eu quebraria a dela com precisão cirúrgica na frente de todos, com uma demonstração de valor que não envolvia riqueza material, mas a sabedoria silenciosa de quem entende de problemas reais, de quem viveu a escassez e aprendeu a lutar não por luxo, mas por sobrevivência e dignidade, valores que estavam ausentes no brilho frio daquela mansão. A promessa ao público é simples. O que ela trouxe à mesa não foi um prato de festa, mas a solução para um pesadelo que ela nem sabia que eu conhecia, transformando a vingança em um ato de graça profunda, que faria minha sogra reconsiderar o sentido de toda a sua vida e a definição de sucesso. A espera, eu sabia, seria agonizante, mas o desfecho seria libertador para as duas.
O próximo passo seria ambientar a virada de ano, transformando a festa em um ringue de boxe emocional, onde cada taça de champanhe e cada brinde seria um passo em direção ao inevitável e doloroso acerto de contas. Eu reviveria, para a audiência, cada microagressão, cada ironia, detalhando a arquitetura da dor que me levou a esse ponto de não retorno, onde a única saída era a vitória total ou o colapso. Meu foco agora estava na execução impecável do plano, calibrado para reter a atenção a cada nova revelação sobre o segredo de Lúcia, transformando o roteiro em uma teia de intriga familiar com sabor brasileiro. A ambientação para o nosso confronto final era a Fazenda San Genaro, a propriedade rural da família que servia como refúgio de verão, e, mais importante, palco para a megalomaníaca festa de Réveillon de Dona Lúcia. O palacete colonial, rodeado por pés de café e palmeiras imperiais, era o epítome da riqueza old money brasileira. Austera, imponente e cheia de fantasmas. A cada ano, o tema era mais extravagante, e Lúcia tratava a lista de convidados como um decreto real, excluindo ou incluindo nomes com a frieza de uma operadora de bolsa de valores. Para mim, a fazenda era uma jaula dourada. Lúcia gostava de me manter por perto nesses eventos, não por carinho, mas como um lembrete vivo de seu poder. Eu era a prova tangível de que seu filho havia se rebaixado, e ela me usava como um acessório para demonstrar a todos o quão generosa ela era ao permitir a presença da gata borralheira na festa. Meu disfarce de nora esforçada era perfeito. Ninguém imaginava que, enquanto eu ajudava a escolher os arranjos de flores ou supervisionava a colocação do gelo nas champanheiras, eu estava, na verdade, mapeando o campo de batalha, coletando as últimas informações sobre o segredo de Lúcia, aquele que eu carinhosamente apelidei de a Caixa de Pandora. A Caixa de Pandora não era sobre dinheiro, ou não diretamente. Era sobre o passado de Roberto, o patriarca. Anos atrás, antes de conhecer Lúcia e construir seu império, Roberto havia sido imprudente em um negócio envolvendo terras no Nordeste. Ele havia explorado legalmente uma brecha para desapropriar terras de uma comunidade de agricultores familiares, pequenos produtores que viviam ali há gerações. A manobra jurídica foi suja e violenta, e resultou na perda total das terras por essas famílias. O crime prescreveu no âmbito penal, mas a brecha jurídica que Roberto usou era, na verdade, uma falha catastrófica no contrato que Lúcia, a advogada da família na época e recém-formada, ajudou a validar. O mais importante é que a herdeira da comunidade, uma senhora chamada Maria do Socorro, havia reaberto o caso na esfera civil, usando uma tese jurídica inovadora baseada em direitos humanos e violação de patrimônio imaterial. O caso estava quieto, mas ativo, nas gavetas de um escritório de advocacia em Brasília, esperando o momento certo para se tornar público, e, se bem-sucedido, anular a aquisição das terras e exigir uma indenização que varreria metade do patrimônio da família da face da terra, além de destruir a reputação de Roberto e Lúcia. Lúcia sabia que o risco era real, pois era ela quem monitorava o caso através de intermediários caríssimos, gastando milhões para mantê-lo adormecido. Ela era a guardiã do segredo, e o estresse corroía sua saúde, transformando-a na mulher amarga e controladora que ela se tornou. Ela vivia na defensiva, projetando sua própria culpa e medo em mim, a intrusa de origem humilde, a quem ela temia que, um dia, pedisse demais. A minha estratégia, replicando a profundidade da intriga familiar dos roteiros campeões, foi usar minha própria rede de contatos, construída quando eu ainda era uma estudante de direito na PUC. Sim, eu também era advogada, mas Lúcia nunca se dignou a perguntar sobre minha carreira, apenas assumia que eu era uma dona de casa, para me infiltrar no caso de Maria do Socorro. Trabalhei secretamente por 18 meses, não como inimiga da família, mas como uma mediadora. Eu havia traçado um plano que não só resolveria o problema legal da família, mas, mais crucialmente, faria justiça a Maria do Socorro, transformando a vingança de Lúcia contra mim em um ato de salvação mútua. Aquele Réveillon seria o ponto de inflexão. Eu me certificaria de que a humilhação final de Lúcia, me acusando publicamente de ser uma aproveitadora, fosse imediatamente seguida pela revelação do que eu realmente trouxe para a mesa, a chave para o seu tormento e a redenção de seu passado sombrio. O roteiro precisava amplificar a tensão pré-clímax. Eu detalharia a festa, a opulência, a falsidade dos convidados, a forma como Lúcia, vestida em seu haute couture branco, parecia uma estátua de sal, rígida e pronta para desmoronar. O público sentiria a expectativa no ar, a dança da morte social prestes a começar. O medo de Lúcia era o meu gancho, e a minha solução inesperada seria o elemento que garantiria a retenção total até o último segundo. A ceia de Réveillon era um espetáculo barroco. Mesas postas com porcelana portuguesa, talheres de prata maciça e um mar de champanhe Veuve Clicquot.
Os convidados, a nata do empresariado paulistano, circulavam com sorrisos ensaiados e olhares avaliativos. Meu coração não palpitava de ansiedade, mas de fria antecipação. Eu estava sentada à mesa principal, ao lado de Lucas, que tentava disfarçar seu desconforto com a tensão palpável entre sua mãe e eu. Ele era a única razão pela qual eu havia suportado aquilo por tanto tempo. Lucas me amava, mas era cego para a toxicidade de sua família, anestesiado pelo conforto de sua bolha. A acusação final de Lúcia não demorou. Ela veio logo após a sobremesa, enquanto todos estavam no auge da satisfação alcoólica e gastronômica. O momento perfeito para um drama familiar. Um dos convidados, o Sr. Alencar, um banqueiro com quem Lúcia ansiava fechar um negócio, perguntou a Lucas sobre sua esposa. Eu, com um tom de cortesia forçada. E a sua esposa, Lucas? Ela trabalha? Ou se dedica, como as esposas de nosso círculo, aos prazeres da vida social? Lúcia não esperou que Lucas respondesse. Ela sorriu, um sorriso fino e cortante, e tomou a palavra, elevando sutilmente a voz para que toda a mesa ouvisse. Ana é nossa. Curadora, ela ironizou, a palavra curadora carregada de escárnio. Ela cuida de Lucas, cuida da casa. Ela é uma moça dedicada a aproveitar as oportunidades que a vida lhe deu ao se casar com um Camargo Salles. O silêncio que se seguiu não foi de choque, mas de confirmação. Naquele círculo, o aproveitar era um código. Significava que eu era pobre, ambiciosa e sem mérito próprio. Eu vi o rosto de Lucas se contrair em frustração, mas ele sabia que confrontar a mãe publicamente só pioraria as coisas. Eu, no entanto, havia passado a noite inteira esperando por aquele momento. Tomei um gole de água e sorri para Lúcia, o sorriso mais genuíno e calmo que eu poderia oferecer. Dona Lúcia está certa, eu disse, minha voz clara e firme, capturando a atenção de toda a mesa. Eu realmente me dediquei a aproveitar as oportunidades. A palavra aproveitar saiu da minha boca com um novo significado. Um tom de ironia que só eu e o público que acompanha essa narrativa poderíamos entender. No último ano, a maior oportunidade que tive foi a de me aprofundar em um problema de família que, infelizmente, consumia a energia e a saúde de Dona Lúcia. O caso de terras no Nordeste, a disputa com a família de Maria do Socorro. A menção de Maria do Socorro e terras do Nordeste foi como um tiro no coração de Lúcia. Seu rosto, antes rosado pelo vinho e pela satisfação da crueldade, empalideceu a um tom de giz. Ela tentou me interromper, mas a urgência em minha voz a paralisou. Sim, aquele caso que envolvia a Fazenda São Judas, Sr. Alencar. O caso que poderia levar o patriarca, Sr. Roberto, a uma humilhação pública e a família à beira da ruína financeira. Um processo adormecido, mas ativo. Lúcia finalmente conseguiu emitir um som, um sussurro raivoso. Cale-se, Ana! Mas eu já havia acionado o gatilho da retenção máxima, expondo a ferida mais profunda daquela família em público. Meu aproveitamento não era sobre comprar bolsas caras, mas sobre cavar o segredo mais bem guardado do clã, o que garantira que todos os olhares agora estivessem fixos em mim, prontos para a revelação que mudaria tudo, provando que o que eu trouxe à mesa não era meu currículo, mas a sobrevivência deles. Lúcia estava em pânico. Não era apenas a exposição do segredo, mas a forma como eu o revelei. Com a calma de quem tinha todas as cartas na mão. Ela tentou se levantar, a mão tremendo sobre a borda da taça de cristal, mas meu olhar firme a manteve presa na cadeira. Eu disse que me dediquei a aproveitar essa oportunidade. Eu continuei. Ignorando sua tentativa de protesto, direcionando minha fala não apenas para os convidados, mas diretamente para ela, em um monólogo que era a vingança da palavra. Por 18 meses usei minhas conexões, as mesmas que a senhora nunca se dignou a perguntar, para analisar a fundo o caso da Fazenda São Judas. A tese de Maria do Socorro é sólida, Dona Lúcia. A anulação da desapropriação e a indenização eram inevitáveis. A senhora e o senhor Roberto estavam sangrando milhões em intermediários para manter o caso parado, vivendo sob a sombra de um desastre que, a qualquer momento, seria público. O burburinho na mesa havia cessado. Lucas me olhava com uma mistura de terror e admiração, percebendo que a esposa simples era, na verdade, uma estrategista de guerra. Meu sogro Roberto estava paralisado, seu rosto envelhecido pela revelação da mancha que ele acreditava ter enterrado para sempre. Eu respirei fundo, permitindo que o silêncio fizesse seu trabalho. Era a hora de revelar o que eu realmente tinha trazido à mesa, o elemento que transcendia o dinheiro. O que eu trouxe à mesa, Dona Lúcia, não foi um diploma ou uma conta bancária. Foi a solução, declarei, sacando da pequena clutch preta uma pasta de couro fina e sóbria, o contraste perfeito com a opulência circundante. Enquanto a senhora e o senhor Roberto gastavam fortunas para silenciar o problema, eu usei meu tempo e minha energia para resolver. Na semana passada, assinei,
em nome de uma holding criada por mim, um acordo de reparação e parceria com Maria do Socorro. A bomba explodiu na mesa. Um acordo. Eu, a aproveitadora, havia fechado um acordo que a legião de advogados milionários deles não conseguiu. Lúcia conseguiu se levantar, as pernas vacilando. O quê? Você comprou o problema? Seu tom era uma mistura de raiva e incredulidade. Não, dona Lúcia. Eu não comprei o problema. Eu o transformei, corrigi, com a frieza de um investidor que fecha um negócio. Maria do Socorro e sua comunidade não queriam apenas dinheiro. Eles queriam justiça e dignidade, o direito de trabalhar a terra que lhes pertencia. O acordo que fechei não anula o processo, mas o substitui por uma parceria de 49 anos, auditada por uma ONG de direitos humanos. A holding que eu criei investe na comunidade, fornecendo capital, tecnologia sustentável e infraestrutura para que eles cultivem um café especial, o Café São Judas. Em troca, a família Camargo Salles se torna a distribuidora exclusiva desse café no mercado de luxo internacional. O processo de Maria do Socorro é extinto, os riscos de escândalo desaparecem e o patriarca Sr. Roberto cumpre finalmente sua dívida moral. O silêncio era total. A vingança, eu sabia, só é completa quando o adversário não pode mais te ver como o inimigo. Eu não havia apenas protegido o patrimônio deles. Eu havia transformado a maior vergonha da família em um negócio ético e lucrativo, cumprindo a dívida histórica de Roberto e, de quebra, garantindo um futuro para a comunidade que ele havia explorado. A expressão de Lúcia passou do ódio puro para uma desorientação assustadora. Eu não a destruí. Eu a salvei de si mesma, forçando-a a confrontar a diferença entre o meu valor real e o rótulo que ela me havia imposto. Eu era, ironicamente, a única pessoa na sala que tinha o poder de manter a fachada de perfeição daquela família intacta. Minha revanche não foi financeira, mas moral, e era insuperável. O impacto da minha revelação atingiu Lúcia de uma forma física. Ela cambaleou e Lucas se levantou para ampará-la, mas eu o detive com um gesto sutil. O momento era dela, e ela precisava processar a magnitude do que eu havia feito sozinha. Roberto, meu sogro, que havia passado a vida inteira controlando o mundo com dinheiro, estava mudo, encarando a pasta em minhas mãos como se fosse uma relíquia alienígena. Eu o peguei de surpresa. Eu o peguei em seu ponto mais fraco, a honra que ele havia enterrado. O Sr. Alencar, o banqueiro que havia iniciado a fatídica conversa, foi o primeiro a se recuperar. Seus olhos, antes cheios de desinteresse, brilhavam com um cálculo voraz. Um acordo de parceria com responsabilidade social, um café especial de luxo. Ana, você não apenas resolveu o problema, você o transformou em um ativo de greenwashing valiosíssimo no mercado de hoje. E a exclusividade de distribuição da família Camargo Salles? Isso é genial. A palavra genial vinda de um banqueiro de sua estirpe era a minha verdadeira aclamação. Não era o dinheiro, mas a inteligência estratégica que estava sendo validada. A aproveitadora era, na verdade, uma visionária. Lúcia, no entanto, não estava pensando em greenwashing ou ativos. Ela estava olhando para mim, a máscara de soberba finalmente rachada, expondo o medo cru. Por quê? Por que você faria isso? Você podia ter nos chantageado, ter exigido metade da empresa de Roberto, ter exposto tudo e nos destruído. Por que essa salvação? Sua voz era baixa, rouca, a armadura verbal que ela usava havia anos, desativada. Eu me inclinei sobre a mesa, mantendo a calma que ela havia perdido. Porque eu sou casada com Lucas. Porque o rótulo de aproveitadora que a senhora me deu me permitiu trabalhar nas sombras. A senhora me subestimou. Me menosprezou. E isso me deu a liberdade de agir sem que ninguém suspeitasse. Eu não precisava do dinheiro de vocês, dona Lúcia. Eu precisava de respeito. Declarei, em um tom que era cortante sem ser raivoso. E eu precisava mostrar a Lucas que o amor dele não era uma desgraça para a família, mas a fonte de sua salvação. Eu não lutei contra vocês. Eu lutei por uma causa, a da dignidade de Maria do Socorro, que coincidentemente salvava a honra do seu marido e o futuro do seu filho. A vingança não era a destruição, mas a demonstração de que meu valor era infinitamente maior do que o preço que ela estava disposta a pagar por ele. Eu havia trocado a humilhação pelo empoderamento. Minha revanche se completaria apenas quando ela reconhecesse isso. Eu entreguei a pasta para Roberto, que a segurou como se fosse ouro. O contrato está assinado, Sr. Roberto. A comunidade está trabalhando na colheita da primeira safra. O nome Camargo Salles está ligado, a partir de hoje, não mais a uma injustiça histórica, mas a um negócio social e ético de alto valor. O meu ato de vingança havia sido a justiça. O meu ato de aproveitamento havia sido o resgate moral. A narrativa agora virava de forma vertiginosa. O inimigo que eles criaram se revelava o anjo da guarda.
A chave para a retenção do público era a curva emocional que passava da expectativa de um confronto destrutivo para a surpresa de uma solução elegante e complexa, que resolvia não só o drama familiar, mas também o problema social. Eu estava jogando em um nível de estratégia que eles, presos nas velhas regras do dinheiro, nunca entenderiam. A contagem regressiva para a meia-noite começou. Os convidados, recuperados do choque inicial, começaram a sussurrar empolgados, mas agora os sussurros eram de admiração, não de fofoca maldosa. Eu havia transformado o meu desprezo em capital social. Dona Lúcia, no entanto, continuava em silêncio, sentada, as mãos apertadas no colo. O branco de seu vestido parecia mais pálido, contrastando com o peso da verdade que eu havia despejado sobre ela. Lucas se aproximou de mim, os olhos marejados, e me abraçou com uma força que era, ao mesmo tempo, agradecimento e desculpa por todos os anos de silêncio dele. Ana, eu não sabia. Eu te amo, ele murmurou. E essa era a única validação que eu realmente buscava. Mas a reconciliação final não era com Lucas. Era com Lúcia. O final inesperado e fascinante exigia mais do que o silêncio dela. Exigia o perdão dela, dado não a mim, mas a ela mesma. Aos 10 segundos para a virada, o barulho da multidão era ensurdecedor. Eu me virei para Lúcia, que me encarava com uma intensidade inédita. Não havia mais ódio, apenas uma dor profunda e um vislumbre de arrependimento. Eu sabia que a humilhação pública que ela havia planejado para mim havia se transformado em uma cura pública para ela. Eu havia forçado a sua casca a se quebrar, revelando à mulher que havia cometido um erro terrível na juventude e que estava pagando por ele há décadas com a sua própria felicidade. No último segundo, antes do estouro dos fogos, eu sussurrei para ela, alto o suficiente para que apenas ela ouvisse acima do clamor da multidão. A senhora disse que eu era uma aproveitadora. E a senhora estava certa, de certa forma. Eu aproveitei a oportunidade que o seu medo me deu. Eu a salvei do seu próprio passado, Dona Lúcia. Não me agradeça. Agradeça a Maria do Socorro. O perdão dela é o perdão que a senhora precisa. A minha vingança era, de fato, a libertação dela. Os fogos de artifício explodiram no céu da fazenda, iluminando a noite em 1000 cores. O barulho era ensurdecedor, mas eu vi os lábios de Lúcia se moverem no meio da confusão. Ela não disse obrigada. Ela disse, me perdoe, Ana. Não era um pedido de desculpas pela humilhação, mas um pedido de perdão pela vida inteira de preconceito e dor que ela havia infligido a si mesma ao proteger aquela mentira. Aquele pedido, forçado pela minha intervenção cirúrgica, era o final mais inesperado e profundo que eu poderia ter alcançado. Eu não havia apenas provado meu valor, eu havia resgatado a alma dela. E isso, no final das contas, era a verdadeira riqueza. A vingança, transformada em reconciliação e mudança de vida, estava completa. A partir daquele momento, a dinâmica familiar mudaria para sempre. Eu não seria mais a nora pobre. Eu seria a sócia estratégica, a pacificadora, a guardiã silenciosa de um novo e ético legado. A história agora era nossa, e não mais ditada pelo medo de Dona Lúcia. Eu havia trocado a vergonha pela honra e o preconceito pelo respeito. E o meu casamento com Lucas estava finalmente livre da sombra de sua mãe. O desafio agora era manter essa nova paz, garantir que a ferida, uma vez aberta e curada, não infeccionasse novamente. Nos dias que se seguiram ao Réveillon, a fazenda San Gennaro permaneceu em um silêncio carregado, mas diferente. A opressão dos anos anteriores havia sido substituída por uma estranha reverência. O ar estava mais leve, embora a poeira da confrontação ainda estivesse baixando. Lúcia se isolou em seu escritório, o mesmo onde antes ditava ordens e arquitetava minha queda social, agora debruçada sobre os contratos que eu havia trazido. Ela estava pela primeira vez em anos trabalhando com um propósito que ia além da manutenção de uma fachada. O medo de que ela tentasse desmantelar o acordo ou me sabotar era real, mas eu havia blindado a parceria de Maria do Socorro com cláusulas de auditoria e transparência que impediam qualquer manobra legal duvidosa. Minha vingança tinha sido executada não com emoção, mas com a frieza do Código Civil. Eu sabia que o perdão que ela havia sussurrado não era instantâneo nem completo. Era o início de uma longa e dolorosa jornada de desconstrução do seu próprio preconceito. A mudança de vida que eu esperava para ela não era a caridade, mas a aceitação de que a verdadeira elite é medida pelo impacto positivo que se causa no mundo, e não pelo quão bem se esconde a sujeira. Meu foco, agora, mudou da defesa para a construção. Eu passei a trabalhar diretamente com a equipe de Roberto, que estava inicialmente cética, mas rapidamente ficou impressionada com a solidez do plano de negócios do Café São Judas. Eu não era mais a nora de Lucas. Eu era Ana, a estrategista que havia criado um novo segmento de mercado para a empresa e, mais importante, limpado o maior esqueleto do armário familiar. A vingança, eu entendi, tinha que ser multifacetada para ser completa. A vitória sobre Lúcia era apenas um pilar.
O segundo pilar era a virada de vida de Maria do Socorro e sua comunidade, a prova concreta de que meu plano era maior do que a minha mesquinha dor. Eu comecei a viajar com Lucas, não para resorts de luxo, mas para o Nordeste, acompanhando a implantação da infraestrutura sustentável, conversando com os agricultores. Lúcia observava de longe, por meio dos relatórios, o meu envolvimento genuíno. A cada relatório de progresso, a cada notícia sobre a qualidade do café, a cada foto minha ao lado de Maria do Socorro, a muralha de preconceito dela desmoronava um pouco mais. O que eu trouxe para a mesa não foi apenas um negócio. Foi um espelho. Ela via o reflexo da mulher forte e batalhadora que ela um dia poderia ter sido, antes de se tornar prisioneira do medo e da ostentação. A narrativa precisava se estender para mostrar essa lenta transformação. Eu narrava os detalhes das minhas reuniões, as dificuldades logísticas, a burocracia brasileira que eu estava vencendo, tudo isso em contraste com a vida fácil que Lúcia achava que eu desejava. Eu estava trabalhando mais duro do que nunca, mas estava fazendo isso com um propósito real, algo que a elite entediada de Lúcia havia perdido há décadas. A reconciliação, eu percebi, viria quando ela me visse não mais como uma ameaça de baixo, mas como o elo de cima, a ponte que ligaria a família à ética, ao futuro e, ironicamente, ao seu próprio passado de advogada ambiciosa que queria fazer a diferença. O roteiro precisava capturar essa inversão de poder e propósito, garantindo que o público entendesse que a minha vitória era, na verdade, a fundação de um novo legado familiar. O primeiro sinal de que a reconciliação não era apenas um ato forçado, mas uma mudança genuína em Lúcia veio de uma forma inesperada e muito brasileira. A cozinha. Lúcia sempre comandou a cozinha da fazenda com a tirania de um general, mas ela nunca cozinhava de verdade. No entanto, em um sábado chuvoso, eu a encontrei na despensa, procurando a receita da feijoada de sua avó, uma receita que ela havia abandonado por anos em favor do buffet gourmet. Ela não me pediu ajuda, mas o simples fato de estar ali, desarmada em um avental de linho, era um convite silencioso. Eu me aproximei, não para oferecer auxílio, mas para fazer um comentário prático, o tipo de coisa que a nova Ana, a colega de trabalho, faria. Dona Lúcia, a semente de cominho da senhora está velha. Vai amargar o feijão. Eu posso pedir para o motorista buscar uma fresca na zona cerealista amanhã. Eles têm um lote que acabou de chegar. Excelente. Ela me olhou e eu vi o esforço monumental em seu rosto para não reagir com a antiga acidez. Em vez disso, ela fez algo que nunca havia feito antes. Me perguntou algo sobre minha vida, não sobre Lucas ou a empresa. Você sempre gostou de cozinhar, Ana? Sua voz era tensa, mas não hostil. Eu não sei, Dona Lúcia. Eu gosto de fazer. Na minha casa, na Zona Leste, a gente não tinha dinheiro para jogar comida fora. A gente tinha que fazer o melhor com o que tinha. Aprendi a cozinhar por necessidade. Mas acho que acabei pegando gosto pela otimização dos recursos. Respondi, usando a linguagem de negócios que eu sabia que ela respeitava. Ela sorriu, um sorriso pequeno e quase triste. Eu também gostava, antes de o dinheiro se tornar a única métrica de valor. Aquele momento de vulnerabilidade era o ouro da nossa reconciliação, o elemento humano que eu havia identificado como crucial nos roteiros campeões. O público precisava ver que a vilã também era uma vítima de suas próprias escolhas. A partir desse dia, a dinâmica mudou. Lúcia começou a me incluir nas reuniões, não como uma boneca decorativa, mas como uma voz a ser ouvida. Ela ainda era crítica, mas suas críticas eram agora construtivas, o que era para ela o equivalente a uma declaração de amor eterno. Ela estava aprendendo a respeitar não o meu dinheiro, mas a minha competência. O clímax do nosso relacionamento veio quando ela me pediu para assumir a direção da holding do Café São Judas. Não foi uma imposição, mas um reconhecimento. Você tem o toque, Ana. Você sabe como transformar o lixo em ouro. Eu me sinto mais leve, sabendo que essa mancha do passado foi limpa de uma forma tão digna. Você não é uma aproveitadora. Você é a redentora desta família, e eu não sei como te agradecer por me ter tirado desse inferno moral que eu criei. A reconciliação não foi um abraço, mas um contrato, a transferência de poder e responsabilidade. O final inesperado se cumpria. A vingança havia sido a doação de uma nova vida, não para mim, mas para ela, libertando-a do peso da culpa e da obsessão por status. E eu, a garota da Zona Leste, finalmente tinha trazido para a mesa algo que o dinheiro de Roberto jamais compraria: paz de espírito e honra. A inauguração oficial do Café São Judas em São Paulo. 6 meses depois, foi o epílogo da minha vingança e o prefácio da nossa nova vida. O evento foi realizado não na Mansão Fria, mas em um galpão chique na Vila Madalena, um lugar que respirava a nova cultura de empreendedorismo ético. O local estava lotado de jornalistas, influencers e, claro,
toda a família Camargo Salles, mas desta vez, a atenção estava focada no produto e na história de Maria do Socorro, que estava presente, radiante em sua dignidade recuperada. Lúcia estava lá vestida de forma elegante, mas com uma postura completamente nova. Ela não estava na frente gerenciando o holofote. Ela estava discretamente ao lado, observando-me com uma admiração que era o meu maior troféu. Eu estava no palco, ao lado de Maria do Socorro, falando sobre sustentabilidade, fair trade e o poder de transformar erros passados em um futuro justo. Minha voz era a de uma líder, e não mais a de uma convidada indesejada. Foi nesse momento que Lúcia fez a sua redenção pública, o elemento final da minha vingança elegante. Ela pegou o microfone sem avisar e subiu no palco. O silêncio voltou. Ela olhou para mim, depois para o público, e a sua voz, que sempre foi um chicote, era agora carregada de uma honestidade brutal. Eu passei anos julgando Ana. Eu a chamei de aproveitadora. Eu acreditei que o valor de uma pessoa era medido pelo berço e pela conta bancária. Eu estava errada, ela declarou. A confissão pública de sua falha sendo o ato mais difícil e corajoso de sua vida. Ana não apenas salvou o patrimônio da nossa família. Ela salvou a nossa alma. Ela nos forçou a olhar para o erro que cometemos há décadas e transformá-lo em uma correção justa e em um negócio de que podemos nos orgulhar. Ela nos ensinou que o verdadeiro valor não é o que se herda, mas o que se cria com ética e com respeito. Ela se virou para Maria do Socorro e a abraçou. Um gesto que valia mais do que todos os milhões que meu sogro havia tentado economizar. Maria do Socorro, por favor, me perdoe. E então ela olhou para mim. Ana, você trouxe para a mesa o que faltava aqui, o caráter. A reconciliação não foi apenas o perdão, mas a transferência da autoridade moral. Lúcia, a matriarca inflexível, havia se curvado diante da verdade e do mérito. O final, facintante e inesperado, não foi eu recebendo um cheque, mas Lúcia se libertando do peso de sua culpa. A minha vingança havia sido a cura, provando que o poder real não está na destruição, mas na capacidade de forçar a mudança e a redenção, criando um novo legado familiar, baseado na justiça social e no mérito. Eu me tornei a sócia de Lucas, a aliada de Roberto e, o mais surpreendente, a amiga e confidente de Dona Lúcia. O que eu trouxe para a mesa, no final das contas, foi uma nova vida para todos nós. A prova de que a humildade, quando aliada à estratégia, é a força mais poderosa de todas. Aquele abraço público entre Lúcia e Maria do Socorro, selado pela confissão da matriarca, foi o ponto de virada definitivo. A mídia capturou o momento, e a história do Café São Judas se tornou um fenômeno não apenas de negócios, mas de redenção social no Brasil, um país onde a elite raramente se curva. A minha narrativa havia se tornado a narrativa da família Camargo Salles, e Lúcia, que antes temia a mancha, agora era celebrada por sua coragem em aceitar a correção. O impacto da minha estratégia se estendeu para além da família imediata. Os filhos de Lúcia, meus cunhados, que sempre me viam com o mesmo desprezo velado, foram forçados a reconhecer meu valor. Meu cunhado mais velho, o Golden Boy, que esperava herdar o controle absoluto da empresa, teve que se reportar a mim em questões estratégicas relacionadas à distribuição do novo produto. O poder que eu havia conquistado era baseado em mérito, e não em sangue, o que o tornava inatacável. A minha vingança, eu sabia, só seria completa se eu garantisse que a mudança de vida de Lúcia fosse permanente. E a melhor maneira de garantir isso era dando a ela um novo propósito. Eu a convidei a usar sua rede de contatos sociais e sua experiência jurídica, que eu havia resgatado do passado, para liderar o braço de responsabilidade social da holding, que incluía o monitoramento do bem-estar da comunidade no Nordeste. Ela aceitou, e pela primeira vez em décadas, Lúcia parecia genuinamente entusiasmada com o trabalho. Ela trocou os eventos de gala por viagens ao sertão, usando sua influência para conseguir melhores condições logísticas e de saúde para os agricultores. Ela encontrou, na humildade da comunidade de Maria do Socorro, a redenção que o seu próprio luxo nunca poderia proporcionar. A vingança de uma aproveitadora se transformou na jornada de autoconhecimento de uma matriarca. Essa era a complexidade que os roteiros campeões buscavam. A transformação do antagonista, forçada pela ação heróica e estratégica do protagonista. Eu, a garota da Zona Leste, havia reeducado a elite. Lucas, meu marido, floresceu ao meu lado. Livre da sombra de sua mãe e orgulhoso da minha inteligência, ele se tornou meu braço direito na holding, unindo o antigo conhecimento da família sobre logística ao meu novo modelo de negócios ético. O nosso casamento se consolidou não apenas no amor, mas em uma parceria profissional e moral profunda. Eu havia trazido para a mesa não apenas a salvação da família, mas também a felicidade do meu marido. O final fascinante e inesperado se solidificava a cada dia, provando que a verdadeira vingança não é a destruição,
mas a criação de algo tão bom e justo que o inimigo é forçado a participar da sua glória. A última etapa da minha vingança foi garantir que a narrativa de Lúcia sobre mim fosse reescrita por ela mesma. E não por mim. 6 meses após a inauguração, eu e Lucas estávamos nos preparando para o batizado do nosso primeiro filho, na capela da fazenda San Genaro. Lúcia, a avó radiante, insistiu em organizar cada detalhe, mas desta vez, ela me consultava em tudo, respeitando minhas escolhas e, mais importante, minhas origens. Ela fez questão de convidar minha família da Zona Leste, tratando-os não como convidados de segunda classe, mas como a família da nova sócia. Minha mãe, acostumada ao desinteresse de Lúcia, estava emocionada com a gentileza inesperada. Foi durante o almoço do batizado que Lúcia, com a naturalidade de quem fala de um tempo que ficou para trás, tocou no assunto. Ela estava sentada ao lado da minha mãe, e as duas conversavam sobre a dificuldade de criar filhos em São Paulo. Lúcia pegou a mão da minha mãe e disse, em voz alta para que toda a mesa ouvisse, mas com uma doçura inédita. Eu confesso, Dasmaria. No início, eu fui muito injusta com a Ana. Eu a chamei de aproveitadora. Eu estava cega pelo meu próprio medo e preconceito. Eu só via o que ela não tinha, e não via o que ela era. Ela fez uma pausa, e os olhos de todos estavam nela. Ana é a mulher mais talentosa e corajosa que conheço. Ela nos ensinou o que é o verdadeiro valor. Se não fosse pela sua filha, Dom Maria, esta família estaria em ruínas, sem honra e sem futuro. Ela não aproveitou a oportunidade do casamento. Ela criou a nossa oportunidade de redenção. E eu a amo por isso. Aquela era a minha vitória final. Não um pedido de perdão sussurrado, mas a redefinição pública e espontânea da minha identidade pela minha ex-antagonista. A reconciliação era completa porque vinha do coração, fruto de um processo forçado, mas genuíno. A minha vingança se transformou em um legado de mudança de vida, a prova de que a humildade, quando guiada pela estratégia, pode desmantelar a arrogância de décadas. O final inesperado era a imagem de Dona Lúcia, a matriarca de mármore, sentada ao lado da minha mãe, a costureira, celebrando a união de duas famílias que se uniram não pelo dinheiro, mas pelo respeito conquistado através da coragem e da inteligência. Eu havia trazido para a mesa o melhor de mim, e isso mudou tudo. A lição que a Lúcia aprendeu, e que se tornou o meu maior trunfo narrativo, foi que o dinheiro dela não podia comprar o caráter, mas o meu caráter poderia salvar o dinheiro dela. Essa inversão de valor foi o que garantiu a retenção máxima do público e transformou o roteiro em um estudo de caso de vingança ética. A história não parou por aí. A reconciliação com Lúcia abriu caminho para uma nova dinâmica familiar, onde o mérito superou o berço. Eu não apenas assumi a liderança da holding do Café São Judas, mas também passei a ser consultada por Roberto em outras áreas da empresa. Ele, que antes me ignorava, agora confiava em meu julgamento. A família, antes fragmentada pela hipocrisia e pelo medo, encontrou um novo senso de unidade e propósito no trabalho ético e social. Eu me tornei a pacificadora, a estrategista que ligava o mundo tradicional de Roberto ao futuro da responsabilidade corporativa. A minha história, que começou com um insulto, se transformou em um testemunho do poder da perseverança e da inteligência. O que eu trouxe à mesa não foi uma dote, mas a cura para a doença mais antiga e destrutiva daquela família: o orgulho cego e o preconceito social. E essa cura, forçada pela minha vingança calculada, foi o presente mais valioso que eles poderiam ter recebido. O legado de Ana, a ex-aproveitadora, é o de uma mulher que usou a rejeição como combustível para uma estratégia cirúrgica, transformando o ódio em redenção. Ela provou que o verdadeiro poder reside na capacidade de construir pontes onde outros apenas veem muros, e de perdoar de uma forma tão estratégica que força o outro a mudar de vida. Essa é a essência do roteiro campeão. A inversão total das expectativas, onde a vingança se torna o ato supremo de graça. O público sai não com a satisfação da destruição, mas com a inspiração da transformação.